O pastor alemão farejou o ar quente da tarde e rosnou baixo, as orelhas coladas para trás, enquanto observava 3 pessoas jogarem 2 malas velhas no chão empoeirado e gritarem com os 2 idosos que seguravam suas coleiras tremendo. O cachorro puxou a guia, tentando proteger seus donos, mas seu João segurou firme e sussurrou para ele ficar quieto, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto enrugado e a filha gritava que eles eram um peso insuportável. O animal não entendia palavras, mas entendia traição, entendia abandono. E quando os carros arrancaram levantando aquela poeira vermelha que cobriu tudo, ele lambeu as mãos trêmulas de Dona Carmen e encostou o focinho no joelho de seu João, como se dissesse que nunca ia deixá-los sozinhos, mesmo que o mundo inteiro tivesse desistido deles. O sol queimava forte demais naquela estrada esquecida. Thor, o pastor alemão de 7 anos, andava em círculos ao redor de seu João e Dona Carmen, ofegante, a língua pendurada para fora, mas nunca se afastando mais de 2 metros. O cachorro tinha sido presente dos filhos 5 anos atrás, quando ainda fingiam se importar. Agora Thor era tudo o que restava daquela família falsa. João abriu a mala com as mãos trêmulas e procurou a garrafinha de água. Encontrou meia garrafa. Pegou a tigela de plástico que usavam para dar água para Thor e derramou um pouco. O cachorro bebeu rápido, desesperado, e olhou para o dono esperando mais. Mas João balançou a cabeça e guardou o resto. Não sabiam quanto tempo iam ficar ali. Thor sentou aos pés de Carmen, que chorava em silêncio, e colocou a cabeça pesada no colo dela. A mulher passou a mão no pelo quente do animal e sentiu o coração bater forte debaixo das costelas salientes. A primeira hora foi terrível. Carmen não conseguia parar de olhar para a estrada, esperando que os filhos voltassem. Mas a estrada continuava vazia. Thor levantou de repente, as orelhas empinadas, e correu alguns metros na direção de onde os carros tinham ido embora. Ficou ali parado, rígido, farejando o ar, esperando. João chamou ele de volta, e o cachorro obedeceu relutante, mas continuou olhando para trás a cada poucos segundos, como se não acreditasse que aquelas pessoas tinham realmente ido embora. João lembrou do dia que Rodrigo, o filho mais velho, tinha trazido Thor para casa. Era um filhote assustado de 3 meses, orelhas grandes demais para a cabeça, patas desajeitadas. Rodrigo tinha dito que era para fazer companhia para os pais, que era bom ter um cachorro para segurança. Mentira. Era só mais uma obrigação que ele queria terceirizar. Thor tinha crescido naquela casa pequena. Tinha aprendido a não latir demais, porque os vizinhos reclamavam. Tinha aprendido a comer ração barata misturada com arroz. Tinha aprendido a dormir no chão frio da cozinha. O cachorro tinha virado parte da rotina deles, o único ser vivo que parecia feliz de vê-los todo dia. O barulho de um motor longe fez Thor se levantar num pulo. Ele latiu, aquele latido grave e forte de pastor alemão. João e Carmen também se levantaram cambaleantes. Era um caminhão velho pintado de verde desbotado. João começou a acenar com os braços. Thor correu para a frente da estrada, latindo mais alto, como se tentasse forçar o caminhão a parar. O veículo diminuiu a velocidade, parou uns metros à frente. Um homem de uns 60 anos desceu da cabine, magro, queimado de sol com uma camisa surrada e um boné puído. Ele olhou para o casal de idosos, para as malas no chão, para o pastor alemão que tinha parado de latir, mas continuava alerta, e franziu a testa. "O que aconteceu aqui?" o homem perguntou. João não sabia por onde começar. Thor se aproximou do estranho devagar, cheirando, analisando. O cachorro tinha bom instinto para pessoas e depois de alguns segundos relaxou. Aquele homem não era uma ameaça. "A gente foi deixado aqui", João disse com a voz embargada. O homem ficou em silêncio processando aquilo. Depois balançou a cabeça como se não acreditasse. "Os próprios filhos de vocês fizeram isso", ele repetiu incrédulo. "E largaram o cachorro também. Olha o estado dele." Thor estava ofegante demais, a língua quase roxa, os olhos meio opacos de desidratação. O homem voltou correndo para o caminhão e pegou uma garrafa grande de água e um pote de plástico. Despejou água no pote e colocou no chão. Thor bebeu que nem se não houvesse amanhã, desesperado. E quando terminou, olhou para o homem com aqueles olhos castanhos profundos de pastor alemão,
como se entendesse que aquele estranho estava salvando eles. Meu nome é Carlos, o homem disse. Vocês vão comigo. Peguem as malas. Ele ajudou Carmen a subir na cabine do caminhão. João subiu segurando Thor pela coleira, mas o cachorro hesitou na hora de pular para dentro. Ele olhou uma última vez para a estrada por onde os filhos tinham ido, as orelhas caídas, e então pulou para dentro da cabine e se encolheu aos pés de Carmen. Carlos ligou o motor e o caminhão começou a andar. Durante o caminho, não parava de balançar a cabeça indignado. Tinha 3 filhos e não conseguia imaginar nenhum deles fazendo uma coisa daquelas. Vocês criaram esses meninos? Ele perguntou. Criamos, João respondeu. Demos tudo o que pudemos. Carlos bufou. E agora fazem isso. Largam vocês e o cachorro para perderem a vida no meio do nada. Carmen estava calada entre os 2 homens. Ela acariciava a cabeça de Thor, que tinha encostado no joelho dela, e o cachorro gemia baixinho, aquele som triste que pastores alemães fazem quando estão angustiados. A gente tinha uma vida simples, mas era feliz, ela disse de repente. Não tínhamos nada, mas tínhamos eles e o Thor. Agora não temos nem isso. O cachorro levantou a cabeça quando ouviu o próprio nome e lambeu a mão de Carmen. Carlos olhou pelo retrovisor e viu a cena, aquele amor puro entre um animal e sua dona, e sentiu a garganta apertar. A senhora tem sorte de descobrir quem eles são agora, ele disse. Imagina se vocês ficassem doentes de verdade. O caminhão entrou numa cidade pequena quando o sol já estava descendo. Carlos parou na frente de uma casa simples, com uma placa na frente, Pensão da Socorro. Aqui é da Dona Socorro. Ela é boa gente. Pode trazer o cachorro também. Ela gosta de bicho. Thor desceu do caminhão devagar, ainda desconfiado, mas quando Socorro se abaixou e estendeu a mão para ele cheirar, o pastor alemão relaxou. Ela tinha cheiro de comida, de casa, de segurança. A mulher levou João, Carmen e Thor para um quarto pequeno, mas limpo nos fundos da pensão. Tinha uma cama de casal com lençóis cheirosos e uma janela que dava para o quintal, onde galinhas ciscavam. Deixei uma vasilha com água e ração para o Thor ali no canto, Socorro disse. Amanhã a gente conversa. Quando ela fechou a porta, Carmen sentou na cama e começou a chorar de novo. Mas dessa vez era um choro diferente, misturado com alívio. Thor subiu na cama, coisa que nunca podia fazer na casa velha, e encostou o corpo inteiro contra ela. Aquele peso quente e reconfortante de um cachorro grande que sabe que você precisa dele. A gente está vivo, João disse, sentando do lado dela e do cachorro. Thor olhou para João e abanou o rabo devagar, como se concordasse. Eles dormiram abraçados naquela noite, os 3 juntos na cama. Thor acordou várias vezes durante a madrugada, checando se seus donos ainda estavam ali, e toda vez que confirmava que estavam seguros, voltava a dormir encostado neles. Quando acordaram de manhã, o sol já estava alto e tinha cheiro de café vindo da cozinha. Socorro estava fazendo pão. Bom dia, vem sentar aqui, ela chamou com aquele jeito alegre. João e Carmen sentaram sem jeito. Thor ficou ao lado da cadeira de Carmen, sentado, comportado, mas com os olhos atentos em tudo. Tinha mais 2 pessoas na mesa. Carlos me contou ontem o que aconteceu com vocês, um senhor disse. Que situação horrível! E ainda largaram o cachorro junto. Thor olhou para o homem quando ouviu a palavra cachorro. A gente não quer dar trabalho, Carmen disse baixinho. Trabalho nada, Socorro falou. Aqui é assim, a gente se ajuda. Vocês ficam quanto tempo precisar. E o Thor pode ficar também. Já botei uma cama velha para ele no canto da cozinha. Mas a gente não tem como pagar, João explicou. Quem falou em pagar? João sentiu os olhos encherem de água. Nos dias seguintes, foram se encaixando na rotina. Carmen começou a ajudar Socorro na cozinha. João arrumava o que quebrava na casa. Thor também encontrou seu lugar. Ele vigiava o quintal, latia quando alguém desconhecido se aproximava, mas era gentil com todo mundo da casa. As crianças da vizinhança começaram a aparecer para brincar com ele, e o pastor alemão finalmente podia correr e se divertir. A cidade se chamava Santa Rita do Vale. Quando a história do casal abandonado pelos filhos, junto com o cachorro, começou a circular, a cidade inteira ficou chocada.
Um veterinário da cidade, Dr. Paulo, apareceu na pensão uma tarde e ofereceu para examinar Thor de graça. O cachorro estava bem, só precisava de vermífugo e vitaminas. Mas mesmo com toda aquela bondade em volta, Carmen não conseguia esquecer completamente. Tinha dias que ela ficava parada na janela, olhando para a rua, esperando que um carro conhecido aparecesse, mas nenhum carro vinha. Thor sempre percebia quando ela estava triste assim e encostava o focinho na mão dela, pedindo carinho, lembrando ela que ainda tinha alguém que se importava. Uma tarde, quase 2 meses depois, João estava organizando as coisas no guarda-roupa quando Socorro bateu na porta. "Seu João, posso falar com o senhor um minutinho?" "Claro, entra." Ela entrou e fechou a porta. Thor levantou da caminha dele no canto e veio cheirar Socorro, sempre atento. "Eu reparei que o senhor sempre fica segurando aquela pasta de couro velha, carrega ela para todo lado." João olhou para a pasta que estava em cima da cama. Era uma pasta marrom desgastada com um fecho enferrujado. "É que tem coisa importante aqui dentro," ele disse, acariciando Thor, que tinha encostado nele. "Coisa importante como?" Socorro insistiu. João hesitou, olhou para a porta para ter certeza que Carmen não estava perto. Então, suspirou fundo. "Dona Socorro, nunca contei isso para ninguém, nem para os meus filhos. Mas acho que chegou a hora." Ele abriu a pasta devagar, tirou de dentro um envelope amarelado. Dentro tinha documentos velhos, alguns escritos à mão, outros datilografados. Thor sentou aos pés de João, olhando para cima, sentindo a tensão no ar. "Quando meu pai morreu, ele me deixou um terreno pequeno. Vendi aquele terreno para pagar a faculdade do Rodrigo. Mas o que ninguém sabe é que meu pai tinha outro terreno, um que ele ganhou num processo trabalhista muitos anos atrás. Ele nunca registrou porque tinha medo de perder na justiça. Então ficou só nos documentos." Socorro pegou os papéis. Tinha uma escritura antiga, comprovante de pagamento, mapas desenhados à mão. "E esse terreno ainda existe?" ela perguntou. "Existe", numa região que na época era zona rural. Mas de uns anos para cá a cidade cresceu. Aquela região hoje é comercial. "O senhor já foi atrás de saber quanto vale?" "Nunca fui. Guardei esses papéis a vida inteira pensando em deixar de herança para os meus filhos. Queria que tivessem alguma coisa quando eu morresse." A voz de João estava embargada. Thor lambeu a mão dele, sentindo a tristeza. "Mas depois do que fizeram, Socorro, depois de me jogarem naquela estrada com a Carmen e o Thor, eu não sei mais o que fazer com isso." Socorro sentou do lado dele, pegou a mão dele com carinho. Thor colocou a cabeça no colo dela também. "Seu João, o senhor precisa procurar um advogado. Precisa ver se esses documentos ainda valem alguma coisa. Porque se valerem, o senhor e a dona Carmen podem ter um final de vida digno." Na manhã seguinte, Socorro levou João e Carmen até um escritório pequeno no centro da cidade. Thor foi junto porque João não conseguia mais deixar o cachorro sozinho depois de tudo. O advogado era um homem de uns 38 anos, sério, mas simpático, e não se importou quando viu o pastor alemão entrar. Ele ouviu a história toda enquanto examinava os documentos, e Thor ficou deitado aos pés de João, quieto, mas atento. Quando o advogado terminou de ler, ficou em silêncio por um tempo longo. Tirou os óculos, limpou as lentes, colocou de volta. "Seu João, o senhor tem ideia de onde fica esse terreno hoje?" ele perguntou. "Mais ou menos. Sei que é perto da avenida principal da capital." O advogado abriu o computador, digitou o endereço descrito nos documentos, clicou em algumas coisas e então parou. "Meu Deus do céu", ele murmurou. "O que foi?" Carmen perguntou assustada, e Thor levantou a cabeça sentindo a tensão. Ele virou a tela do computador para eles. A imagem tinha um terreno enorme no meio de uma avenida, cheia de prédios comerciais, lojas, bancos. "Esse terreno hoje vale uma fortuna", ele disse devagar. "Estou falando de milhões." João ficou olhando para a tela, sem conseguir processar. Carmen levou a mão na boca, tentando segurar o choro. Thor ficou de pé e encostou no joelho de João, sentindo que alguma coisa importante estava acontecendo. "Milhões", João repetiu, como se a palavra não fizesse sentido. "Doutor, o senhor tem certeza?" O advogado mostrou fotos aéreas, valores de terrenos vizinhos, relatórios. "Seu João, esse terreno vale no mínimo 6 milhões. Pode chegar a 7 ou 8, dependendo da negociação." Carmen começou a tremer. Socorro pegou uma cadeira e fez ela sentar.
Thor subiu e colocou as patas dianteiras no colo de Carmen, lambendo o rosto dela, tentando acalmar. Mas como? Carmen conseguiu dizer. A gente viveu a vida inteira sem ter nada. Como a gente pode ter uma coisa dessas e não saber? O advogado explicou. Esse terreno foi adquirido pelo pai do senhor numa ação trabalhista há muitas décadas. Na época era um lugar sem valor. Seu pai nunca fez o registro oficial em cartório, ficou só nos documentos do processo judicial. E isso é válido? João perguntou, acariciando Thor. É sim. Esses documentos provam que o terreno pertence legalmente à família. O que precisa ser feito agora é um processo de regularização. Vai demorar alguns meses, mas o direito de vocês está aqui preto no branco. João olhou para a pasta velha que tinha carregado durante tantos anos. Ele tinha imaginado os filhos descobrindo aqueles papéis depois que partisse, mas agora tudo era diferente. Os filhos que iam receber aquela herança tinham jogado ele, Carmen e Thor numa estrada deserta. Doutor, João disse com a voz firme, eu quero registrar esse terreno no nome da minha esposa. Quanto o senhor cobra? Seu João, não vou cobrar nada. Essa história me tocou. Vou fazer esse processo sem custo. A única coisa que vão ter que pagar são as taxas do cartório. Thor abanou o rabo, como se entendesse que alguma coisa boa estava acontecendo. E os meus filhos? João perguntou. Eles podem tomar isso da gente? Não. Enquanto vocês estiverem vivos, o terreno é de vocês. Os meses foram passando. O advogado trabalhava nos documentos. João e Carmen continuavam ajudando na pensão, vivendo aquela vida simples. Thor tinha engordado um pouco. O pelo estava mais brilhante, os olhos mais vivos. Ele tinha virado a mascote da pensão. Todo mundo gostava dele. E o pastor alemão finalmente conhecia o que era ser tratado como parte importante de uma família de verdade. Uma tarde, quando João estava consertando uma prateleira, Socorro entrou correndo. Seu João, tem um homem lá na frente procurando por vocês. O coração de João pulou. Será que era um dos filhos? Ele foi até a sala. Thor o seguiu, sempre atento. Tinha um homem de terno esperando com uma pasta executiva. Não era nenhum dos filhos. O pastor alemão rosnou baixo, desconfiado. O senhor é João? O homem perguntou. Sou eu. Meu nome é Ricardo. Trabalho para a construtora Alvorada. Estamos interessados em adquirir um terreno que pertence ao senhor. João sentiu o sangue gelar. Thor percebeu a mudança no dono e ficou mais alerta, posicionando-se entre João e o estranho. Como o senhor sabe desse terreno? Fazemos pesquisa de propriedade na região onde queremos construir. Encontramos o registro antigo. Viemos fazer uma oferta. Eu não estou interessado em vender. O homem sorriu. O senhor nem ouviu a oferta ainda. Estamos dispostos a pagar 5,5 milhões à vista. 5,5 milhões. O número ecoou na cabeça de João. Thor rosnou mais alto, sentindo a tensão. Eu preciso pensar, João disse. Claro, mas preciso do nome dos outros herdeiros também. Seus filhos. Queremos fazer a oferta para a família toda. E foi aí que João entendeu. Se aquele homem estava ali procurando os herdeiros oferecendo milhões, era porque outras pessoas iam saber do terreno. E se outras pessoas iam saber, era questão de tempo até os filhos descobrirem. Meus filhos moram longe, João disse. Não tenho contato com eles, sem problema. Temos investigadores que localizam herdeiros. O homem deixou um cartão e foi embora. Thor só parou de rosnar quando o estranho saiu. João ficou parado segurando aquele cartão, sabendo que uma tempestade estava vindo. 2 semanas depois, Ricardo e sua equipe localizaram Rodrigo, Fernanda e Lucas. Foram até cada um e contaram sobre o terreno valioso que o pai tinha. Mostraram os números, as possibilidades, a fortuna. A reação dos 3 foi imediata. Rodrigo deixou o trabalho no meio do expediente. Fernanda entrou em pânico. Lucas contratou um investigador particular. Levou 3 dias para descobrirem que João e Carmen estavam em Santa Rita do Vale. No 4º dia, 3 carros pararam na frente da pensão. Rodrigo, Fernanda e Lucas desceram com os braços cheios de presentes, flores, caixas de bombom, sacolas de loja cara, todos com lágrimas nos olhos, todos com cara de arrependimento. Thor estava no quintal quando ouviu os carros. Ele correu para a frente da pensão e começou a latir furiosamente. O pastor alemão reconheceu os 3 na hora, reconheceu o cheiro, as vozes e tudo o que ele sentiu,
foi raiva. Aquelas pessoas tinham abandonado ele e seus donos. Thor rosnou mostrando os dentes, o pelo do pescoço eriçado, numa postura de proteção que raramente mostrava. João saiu da casa ao ouvir os latidos. Quando viu os filhos ali, sentiu o estômago revirar. Carmen apareceu atrás dele, a mão na boca, tremendo. Thor aqui, João chamou, mas o cachorro não obedeceu. Ficou ali entre a família e os intrusos, protegendo. Socorro atendeu a porta e olhou para aqueles três, percebendo na hora quem eram. Vocês são os filhos? Ela perguntou com desprezo. Somos, Rodrigo disse, tentando parecer humilde. Viemos buscar nossos pais e o Thor. Engraçado como o arrependimento aparece rápido quando tem dinheiro envolvido. Socorro disse com sarcasmo. João deu um passo à frente e colocou a mão em Thor, acalmando o cachorro um pouco. Mas o pastor alemão continuou tenso, vigiando. Podem entrar, João disse com a voz fria. Mas fiquem longe da gente. Rodrigo tentou se aproximar com os braços abertos. Tinha lágrimas escorrendo no rosto dele. Pai, procuramos vocês por todos os lados. Estávamos desesperados. João deu um passo para trás e Thor avançou um pouco, rosnando. O cachorro não ia deixar ninguém machucar seus donos de novo. Podem sentar, João disse. Mas sentem longe da gente. Fernanda começou a chorar mais alto e foi em direção a Carmen. Mãe, me perdoa. Não sabíamos o que estávamos fazendo. Thor se posicionou na frente de Carmen, bloqueando Fernanda fisicamente. O pastor alemão não ia deixar aquela mulher chegar perto. Carmen também se afastou, segurando a coleira de Thor com força. Sob pressão, ela repetiu. Pressão de quê, Fernanda? Pressão de ter pais vivos. Não é isso, mãe. É que estávamos com tantos problemas. E a solução era jogar a gente no meio de uma estrada deserta. João cortou. Era deixar a gente e o Thor morrerem. Thor latiu uma vez, agudo, como se concordasse. Lucas falou. Pai, erramos feio, mas estamos aqui agora. Queremos consertar isso. Consertar? João deu uma risada amarga. Tu acha que tem conserto, Lucas? Tu acha que dá para apagar o que vocês fizeram com a gente e com o Thor? Podemos tentar, Rodrigo insistiu. Vocês e o Thor podem voltar a morar com a gente. Ao ouvir isso, Thor rosnou mais alto, o corpo inteiro tenso. Aquele cachorro tinha instinto, sabia reconhecer mentira. João sentou numa cadeira. Carmen sentou do lado dele. Thor se posicionou entre eles e os filhos, em pé, alerta, pronto para atacar se precisasse. Quanto tempo faz que vocês nos abandonaram? João perguntou. Umas 3 semanas, Rodrigo respondeu. 3 semanas. E em nenhum momento vocês sentiram remorso. Nenhum de vocês ligou para perguntar se estávamos vivos. Nenhum de vocês voltou naquela estrada. Estávamos com vergonha, Fernanda falou baixinho. Thor bufou, um som estranho para um cachorro, quase como desprezo. Vergonha? Carmen levantou a voz. Vergonha é o que eu senti quando tu me empurrou e entrou naquele carro. E vocês riram quando o Thor tentou correr atrás dos carros. Riram de um cachorro desesperado tentando proteger a gente. O silêncio que caiu foi pesado. Thor se sentou, mas continuou vigilante. Então me digam, João, continuou. O que mudou? Por que apareceram agora? Porque nos arrependemos, Rodrigo disse rápido demais. Mentira, João bateu a mão no braço da cadeira, fazendo Thor se levantar de novo. Vocês vieram por causa do terreno. Aquela construtora entrou em contato com vocês, não foi? A cara dos três mudou na hora. Como o senhor sabe disso? Lucas perguntou. Porque eu não sou burro, filho. O homem da construtora veio aqui também, me ofereceu milhões. E eu sabia que era questão de tempo até vocês descobrirem. Thor relaxou um pouco, percebendo que João estava no controle. Está bem, pai, é verdade, Fernanda tentou. Ficamos sabendo do terreno, mas isso não muda o fato de que nos arrependemos. Não muda. João se levantou e Thor levantou junto. Vocês não teriam voltado se não fosse pelo dinheiro. Admitam. Não é só por isso, Rodrigo gritou. Somos sua família. Temos direito a essa herança. Thor latiu alto, agressivo, fazendo Rodrigo dar um passo para trás. João sorriu amargo. Direito, ele repetiu. Vocês acham que têm direito. O terreno era do nosso avô, Lucas falou. Passou para o senhor e um dia vai passar para a gente. É assim que funciona, João concordou. Família cuida de família. Família não abandona. Família não joga os pais e o cachorro numa estrada para perderem a vida.
Mas vocês fizeram tudo isso. Então me digam, vocês ainda são minha família. Pai, não fala assim, Fernanda implorou. Vou falar do jeito que eu quiser. Vocês destruíram essa família. Até o Thor vale mais que vocês três juntos. Pelo menos ele nunca nos abandonou. O pastor alemão abanou o rabo ao ouvir o elogio, mas continuou vigiando. Carmen segurou o braço do marido, tentando acalmá-lo. João, calma. Não, Carmen, eles precisam ouvir. Ele olhou para cada um dos filhos. Trabalhei 50 anos quebrando o corpo em obra. Sua mãe lavou roupa até as mãos sangrarem. Passamos fome para vocês comerem. Vendi o único terreno que meu pai me deixou para pagar a faculdade do Rodrigo. E agora vocês vêm aqui fingir arrependimento só porque descobriram que existe outro terreno. Não estamos fingindo, Rodrigo insistiu, dando um passo ameaçador. Thor avançou na frente rosnando sério, os dentes à mostra. Rodrigo congelou. O cachorro estava pronto para atacar. Socorro, que estava na porta, entrou na conversa. Eu acolhi esses dois senhores e o Thor na minha casa. Dei comida, cama, carinho. Vocês, os próprios filhos, não deram isso. Trataram os pais e o cachorro pior do que eu trataria um desconhecido. A senhora não tem nada a ver com isso, Fernanda respondeu ríspida. Tenho sim. Vi o estado que chegaram aqui. Vi a dor, o desespero. Vi o Thor desidratado, assustado, sem entender por que foi abandonado. E agora vejo vocês com essas caras falsas, com esses presentes ridículos, achando que dá para comprar perdão. Rodrigo jogou as sacolas no chão com raiva. Está bom. Querem sinceridade, então vou ser sincero. Aquele terreno vale milhões, e sim, temos direito a ele. Somos herdeiros legais. Se o senhor não quiser dividir de boa vontade, vamos entrar na justiça. Podem entrar, João disse calmamente. Thor sentou ao lado dele, encostando o corpo no dono. O quê? Rodrigo perguntou confuso. Eu disse, podem entrar na justiça. Contratem o melhor advogado. Vão lá brigar pelo que é de vocês. Então, o senhor está negando a herança dos próprios filhos. Não estou negando nada. Enquanto eu e sua mãe estivermos vivos, o terreno é nosso, e fazemos o que quisermos. Pode ser que vendamos, pode ser que doemos, pode ser que deixemos para instituições de animais abandonados em homenagem ao Thor. O pastor alemão o rabo ouvindo seu nome. Fernanda caiu de joelhos no chão e dessa vez o choro era real. Desespero puro. Pai, pelo amor de Deus, erramos. Já admitimos. Mas o senhor não pode tirar tudo da gente. Somos seus filhos. Filhos. Carmen se aproximou de Fernanda, mas Thor foi junto, protegendo. Filha deixa a mãe morrer de sede no meio de uma estrada. Filha grita que a mãe é um peso. Eu não queria dizer aquilo, estava nervosa. Para de usar essa desculpa, Carmen gritou, e Thor latiu junto. Tu não estavas sob pressão nenhuma. Simplesmente não queriam mais se incomocar com a gente e com o Thor. Admite de uma vez. Fernanda abaixou a cabeça, as lágrimas caindo no chão. Finalmente, depois de tanto fingimento, ela disse, é verdade. Estávamos cansados. Cansados de ter que se preocupar com vocês, de ter que dar dinheiro, de ter que se preocupar com o cachorro também. Só queríamos viver nossas vidas sem ter que carregar vocês junto. O silêncio foi absoluto. Thor gemeu baixinho, aquele som triste. João se agachou na frente da filha e Thor ficou ao lado dele. Obrigado por ser honesta finalmente. Agora vou ser honesto também. Não sei se consigo perdoar vocês. Não sei se um dia vou conseguir olhar para vocês e sentir amor de novo, porque vocês mataram esse amor quando jogaram a gente e o Thor naquela estrada. João levantou e voltou para perto de Carmen. Thor foi junto sempre entre eles e os filhos. Os dois ficaram ali de mãos dadas olhando para os 3 filhos destruídos no meio da sala. Quero que vocês saiam daqui, João disse com calma. Quero que voltem para as vidas de vocês e nos deem em paz. Mas e o terreno? Lucas perguntou. O terreno é problema meu e da sua mãe, não é da conta de vocês. Temos direito de saber o que o senhor vai fazer. Não tem não. Abriram mão de qualquer direito quando abriram mão da gente e do Thor. Rodrigo deu um passo ameaçador e Thor rosnou alto, o pelo eriçado de novo. Carlos, que tinha ouvido a gritaria da rua, entrou na pensão junto com outro homem. Os dois eram grandes e tinham uma presença que não aceitava desaforo. Tem algum problema aqui? Carlos perguntou. Não, João respondeu.
Esses moços já estavam saindo. Rodrigo olhou para o pai uma última vez. Tinha ódio naquele olhar. Ódio misturado com ganância. O senhor vai se arrepender disso. Vamos entrar na justiça. Vamos brigar pela herança e vamos ganhar. Podem brigar. A justiça vai demorar anos, e nesses anos vou aproveitar cada centavo do que é meu. Os três saíram da pensão pisando duro, batendo porta. Thor latiu atrás deles até os carros irem embora. Quando o barulho dos motores sumiu, João sentiu as pernas fraquejarem. Carmen e Thor seguraram ele, cada um lado. Carlos e Socorro correram para ajudar, levaram ele até o sofá. Seu João está bem? Socorro perguntou preocupada. Estou. Só cansado. O senhor fez a coisa certa, Carlos disse. Eles não mereciam nada. Thor subiu no sofá, coisa que normalmente não fazia, e colocou a cabeça no colo de João, lambendo a mão dele. Carmen sentou do outro lado do marido, pegou a mão dele. Tinha lágrimas nos olhos, mas não era de tristeza, era alívio, era libertação. João, estou orgulhosa de você, ela disse baixinho. Do quê? De você ter tido coragem de falar a verdade, de não ter cedido, de ter mostrado para eles que dignidade não se compra. João abraçou a mulher e o cachorro, os três ali juntos. E pela primeira vez desde que tudo tinha começado, João sentiu paz. Não era uma paz feliz. Não era aquela paz de quem tem a família reunida e tudo certo na vida. Era uma paz dolorida de quem fechou um capítulo que tinha que ser fechado. De quem finalmente entendeu que às vezes você tem que deixar pessoas irem, mesmo quando essas pessoas são seus próprios filhos. Os meses seguintes foram estranhos, mas bons. João e Carmen continuaram morando na pensão da Socorro, ajudando nas tarefas, vivendo aquela vida simples que sempre conheceram. Thor tinha virado parte essencial da rotina de todo mundo. O pelo estava mais brilhante, os olhos mais vivos, o corpo mais forte. Ele tinha engordado um pouco com a alimentação melhor e os cuidados. O pastor alemão finalmente conhecia o que era ser tratado como parte importante de uma família de verdade. As crianças da vizinhança vinham brincar com ele todo dia. Thor corria com elas, deixava elas montarem em suas costas, protegia elas como se fossem suas. O cachorro tinha encontrado um propósito de novo. O processo de registro do terreno demorou 5 meses. Foram meses de espera, de papelada, de idas ao cartório, de ansiedade. Mas finalmente o dia chegou. O advogado ligou para eles irem ao escritório. João, Carmen e Thor foram juntos. O cachorro nunca ficava longe deles agora. Quando entraram no escritório, o advogado estava sorrindo. Tinha uma pasta grossa em cima da mesa. Tenho uma boa notícia, ele disse pegando um documento oficial. O registro saiu. Vocês são oficialmente os donos legais do terreno. E tem mais. A construtora aumentou a oferta. Estão oferecendo 7 milhões à vista. João segurou a mão de Carmen. Thor sentou aos pés dos dois, olhando para cima, sentindo que alguma coisa muito importante estava acontecendo. 7 milhões. Carmen repetiu com a voz fraca. É muito dinheiro. É sim, o advogado concordou. Que vocês merecem cada centavo. Depois de tudo que passaram, vocês merecem ter um final de vida tranquilo. João ficou em silêncio por um tempo longo. Ele olhou para aquele documento, para aquele número absurdo, e em tudo. Pensou nos filhos que não ligaram nenhuma vez nesses meses todos. Pensou em Socorro acordando cedo todo dia para fazer café para todo mundo na pensão. Pensou em Carlos que aparecia toda semana, só para ver se estavam bem, trazendo frutas do caminho, contando histórias da estrada. Pensou no Dr. Paulo que cuidava de Thor de graça, examinando o cachorro todo mês para ter certeza que estava saudável. Pensou nas pessoas daquela cidade pequena que os tratavam com carinho sem esperar nada. Pensou em Thor, deitado ali aos seus pés, aquele animal que nunca tinha abandonado eles, nem nos momentos mais difíceis, que tinha protegido eles quando todo mundo virou as costas. E então João soube exatamente o que fazer. A gente aceita a oferta, ele disse. Venda o terreno, queremos os 7 milhões. O advogado sorriu e começou a preparar os documentos. A venda levou mais 3 semanas para ser finalizada. Quando o dinheiro caiu na conta, João e Carmen ficaram olhando para aquele número no extrato bancário sem conseguir acreditar.
Eram milhões, mais dinheiro do que eles tinham visto na vida inteira somada. Mais dinheiro do que conseguiam imaginar. Carmen começou a chorar, mas era um choro de alívio, de gratidão, de liberdade. Thor subiu no colo dela, mesmo sendo grande demais para isso, e lambeu as lágrimas do rosto dela. Naquela noite, João quase não dormiu. Ficou deitado na cama, planejando tudo, pensando em cada detalhe, em cada pessoa que tinha ajudado eles. Quando o sol nasceu, ele já sabia exatamente o que ia fazer. Chamou Socorro para conversar. Dona Socorro, eu preciso falar uma coisa importante com a senhora. Ela sentou do outro lado da mesa da cozinha, as mãos entrelaçadas, nervosa. Fala, seu João. Eu e a Carmen tomamos uma decisão sobre o dinheiro e queremos que a senhora seja a primeira a saber. Socorro engoliu seco. Pode falar. A gente quer dar 1 milhão para a senhora. Socorro ficou paralisada, a boca aberta, os olhos arregalados, incapaz de processar o que tinha acabado de ouvir. O quê? Ela conseguiu sussurrar. 1 milhão de reais, João repetiu. Para a senhora reformar essa pensão, ter uma vida mais tranquila, fazer o que sempre quis fazer. Não, Socorro levantou da cadeira. Não posso aceitar isso. É muito dinheiro. A senhora pode sim. Carmen entrou na cozinha naquele momento. Thor veio atrás dela. A senhora abriu as portas da sua casa quando não tínhamos nada. A senhora nos tratou com dignidade quando nossos próprios filhos nos jogaram fora. A senhora cuidou do Thor como se fosse dela. Esse dinheiro é seu por direito. Socorro caiu na cadeira chorando. Cobriu o rosto com as mãos e soluçou alto. Aquele choro de quem segurou forte por tempo demais. Thor se aproximou e encostou a cabeça no joelho dela, consolando. Vocês não precisavam fazer isso, ela disse entre as lágrimas. Precisávamos sim, João respondeu. Porque a senhora é família de verdade. Não família de sangue, mas família de escolha. E família... Naquela tarde, João chamou Carlos também. O caminhoneiro chegou com aquele jeito simples dele, o boné velho na cabeça, as mãos calejadas de tanto dirigir. Sentou na sala da pensão sem saber o que esperar. Teu Carlos, o senhor salvou nossas vidas, João começou. O senhor parou naquela estrada quando ninguém mais parava. O senhor nos tirou daquele sol escaldante, nos trouxe para um lugar seguro, nos deu esperança quando não tínhamos mais nada. Carlos balançou a cabeça desconfortável. Eu só fiz o que era certo, seu João. Qualquer pessoa faria. Mas a maioria não faz, Carmen disse. A maioria passa direto, finge que não viu, segue a vida. O senhor parou. O senhor se importou. E por isso a gente quer dar 400 mil reais para o senhor. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Carlos ficou olhando para João e Carmen, como se eles tivessem falado em outra língua. Thor estava deitado aos pés de Carlos, a cabeça apoiada na bota surrada do caminhoneiro. 400 mil. Carlos repetiu devagar. Isso não existe. Existe sim, João disse. E o senhor merece cada centavo. Não sei o que dizer. Carlos tirou o boné e limpou os olhos com as costas da mão. Era um homem duro de estrada, de sol e chuva, mas naquele momento estava chorando. Não precisa dizer nada, Carmen sorriu. Só precisa aceitar. Carlos olhou para Thor, que tinha levantado a cabeça, e estava olhando para ele com aqueles olhos castanhos profundos. O cachorro abanou o rabo devagar. Eu aceito, Carlos disse finalmente, e vou usar esse dinheiro para ajudar outras pessoas na estrada. Vou parar para todo mundo que eu ver precisando de ajuda. Nos dias seguintes, João e Carmen foram atrás de cada pessoa que tinha ajudado eles. O Dr. Paulo, que cuidava de Thor de graça, recebeu 50 mil. A vizinha, que sempre levava comida para a pensão, recebeu 30 mil. O dono do mercadinho, que deixava eles comprarem fiado quando não tinham dinheiro, recebeu 20 mil. Cada pessoa que tinha estendido a mão, que tinha mostrado bondade, que tinha provado que ainda existia humanidade no mundo, foi recompensada. Mas João e Carmen não pararam por aí. Eles doaram 1 milhão para a instituição que cuidava de idosos abandonados na região. Queriam que outros velhos que passavam pela mesma situação que eles tivessem um lugar digno para viver. E doaram outro 1 milhão para construir um abrigo de animais abandonados. Um lugar grande, com veterinários, com espaço para os cachorros correrem, com pessoas dedicadas a cuidar de cada animal.
e colocaram uma placa na entrada com o nome do abrigo: Centro de Resgate Thor, homenagem ao pastor alemão que nunca tinha abandonado eles. No dia da inauguração do abrigo, 6 meses depois, João, Carmen e Thor estavam lá. O cachorro andava entre as pessoas, deixando todo mundo fazer carinho, abanando o rabo feliz. Tinha dezenas de cachorros no abrigo, de todas as raças e tamanhos, todos resgatados das ruas, todos abandonados por alguém. Thor andava entre eles como se soubesse que aquele lugar existia por causa dele. Como se entendesse que sua história tinha salvado não só ele, mas dezenas de outros animais. Uma menina de uns 8 anos se aproximou de Thor com cuidado. Ela tinha medo de cachorro grande, mas alguma coisa naquele pastor alemão a atraía. Thor sentou e ficou quieto, esperando. A menina estendeu a mão devagar e tocou a cabeça dele. O cachorro lambeu a mão dela gentilmente. A menina sorriu, aquele sorriso largo de criança que acabou de superar um... Ele é bonzinho? Ela perguntou para Carmen. É sim, Carmen respondeu com lágrimas nos olhos. Ele é o cachorro mais bonzinho do mundo, porque ele sabe o que é ser abandonado. E ele nunca faria isso com ninguém. Com o dinheiro que sobrou, João e Carmen compraram uma casa. Não era nada luxuoso, não era nada exagerado. Uma casa simples de 3 quartos, com uma cozinha grande, uma sala aconchegante e um quintal enorme com árvores frutíferas. O quintal era a parte favorita de Thor. Ele finalmente tinha espaço para correr à vontade, para perseguir borboletas, para cavar buracos embaixo das árvores, para fazer tudo o que um pastor alemão ama fazer. A casa ficava a 2 ruas da pensão da Socorro. Eles não quiseram se afastar muito. Aquela cidade, aquelas pessoas, tinham se tornado a família deles. Toda semana, João e Carmen iam jantar na pensão. Socorro fazia aqueles pratos simples, mas deliciosos. Carlos aparecia sempre, contando histórias da estrada. O doutor Paulo passava para ver como Thor estava. E o cachorro ficava no meio de todo mundo, recebendo carinho, abanando o rabo, feliz. Uma tarde, quase 1 ano depois de terem chegado em Santa Rita do Vale, Carmen estava regando as plantas no quintal quando viu uma mulher jovem parada na frente do portão. Ela segurava uma criança pequena no colo. Carmen reconheceu na hora. Era Juliana, a esposa do Lucas, o filho mais novo. E aquela criança no colo era a neta que ela nunca tinha conhecido. Thor estava deitado na sombra de uma árvore, mas se levantou quando viu a estranha no portão. Não rosnou, não latiu, apenas observou com atenção. Dona Carmen, a moça disse com a voz tremendo. Sei que a senhora não tem motivo para me receber, mas eu precisava vir aqui. Precisava a senhora conhecer a pequena e precisava pedir desculpas. Carmen ficou parada sem saber o que fazer. João apareceu na porta. Quem é? É a Juliana, mulher do Lucas. João ia fechar o portão, mas Carmen segurou o braço dele. Espera. Ela se aproximou da moça, olhou para a criança que tinha os olhos iguais aos do Lucas, quando ele era bebê. Thor veio junto, farejando, analisando. O cachorro tinha bom instinto para pessoas, e depois de alguns segundos, relaxou. Aquela mulher não era uma ameaça. Por que você veio? Carmen perguntou. Porque eu me separei dele, Juliana respondeu. Não consegui mais viver com um homem capaz de fazer o que ele fez. E porque eu queria que minha filha conhecesse os avós de verdade, não aquele homem amargo que o pai dela virou. E o Lucas sabe que tu está aqui. Não. E ele não pode saber. Ele me proibiu de vir, mas eu não ligo. Eu precisava fazer isso. Carmen olhou para o marido. João tinha os olhos marejados. Aquela bebê não tinha culpa de nada. Thor se aproximou da criança com cuidado, farejando. A menina estendeu a mãozinha gorducha e tocou o focinho do cachorro. Thor lambeu a mão dela gentilmente e a criança deu uma risadinha. Entra, Carmen disse. Vem tomar um café. Juliana entrou com a bebê. Eles conversaram a tarde toda. A moça contou como a vida tinha virado um inferno depois que o dinheiro não veio. Como Lucas tinha ficado obcecado, amargo, insuportável. Como ela tinha decidido sair e começar de novo. Thor ficou o tempo todo perto da criança, protegendo, vigiando. Quando Juliana levantou para ir embora, a bebê já estava dormindo no colo de Carmen. A avó tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, molhando o cabelinho fino da neta.
João pegou a menina no colo por um instante. A pequena abriu os olhos, olhou para ele e sorriu. Algo dentro do peito de João se partiu e se remendou ao mesmo tempo. A gente pode voltar? Juliana perguntou na porta. Pode, Carmen respondeu. Você e a menina são sempre bem-vindas, mas longe do Lucas. Combinado. E foi assim que João e Carmen ganharam parte da família de volta. Não os filhos que tinham criado, mas uma nora corajosa e uma neta inocente que merecia conhecer o amor verdadeiro. Juliana começou a visitar toda semana. Levava a pequena para brincar no quintal. Thor adorava a criança. Deixava ela puxar suas orelhas, deixava ela subir em suas costas, deixava ela dormir encostada nele debaixo da sombra das árvores. O pastor alemão tinha se tornado o guardião daquela menina, assim como tinha sido o guardião de João e Carmen. Um dia, quase 2 anos depois de tudo ter começado, João estava sentado no quintal vendo Thor brincar com a neta. O cachorro corria atrás de uma bola que a menina jogava, trazia de volta, deixava ela jogar de novo. O pastor alemão tinha uns 9 anos agora. Estava mais velho, mais calmo, mas ainda forte e saudável. Carmen saiu de dentro da casa e sentou do lado do marido. Pegou a mão dele. Os dois ficaram ali em silêncio por um tempo, só observando aquela cena simples, mas perfeita. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? João falou de repente. O quê? Que família não é quem te dá a vida. Família é quem faz sua vida valer a pena. Família é quem fica quando não sobra mais nada. Família é quem te ama não pelo que tu tem, mas pelo que tu é. Carmen encostou a cabeça no ombro dele. A gente passou tanto tempo cuidando das pessoas erradas que quase esqueceu de cuidar da gente mesmo. Mas aprendemos. Aprendemos que dignidade não tem preço, que respeito não se compra e que o maior tesouro que a gente pode deixar nesse mundo não é dinheiro, é exemplo. Eles ficaram ali olhando Thor proteger a neta, velhos e cansados, mas finalmente em paz. Tinham perdido filhos, mas encontrado família. Tinham descoberto milhões, mas aprendido que riqueza verdadeira não está no banco. Está no coração das pessoas que escolhem ficar do seu lado, mesmo quando você não tem mais nada. No fim, essa foi a maior herança que João e Carmen deixaram. Não uma fortuna em dinheiro, mas uma lição de amor, dignidade e humanidade que ia ecoar muito além da vida deles. Thor latiu feliz correndo atrás da bola. A menina riu, aquela risada cristalina de criança. E naquele quintal ensolarado debaixo das árvores frutíferas, com o pastor alemão protegendo a nova geração, João e Carmen entenderam que tinham vencido. Não tinham vencido porque tinham dignidade, porque tinham amor verdadeiro ao redor, porque tinham um ao outro, porque tinham Thor, e porque tinham provado que bondade ainda existe nesse mundo. E que às vezes as pessoas mais importantes da nossa vida não são aquelas que compartilham nosso sangue, mas aquelas que compartilham nosso coração. Thor correu até João e Carmen com a boca, a língua para fora, os olhos brilhando. O pastor alemão que tinha sido abandonado numa estrada deserta, que tinha sobrevivido ao pior da humanidade, agora vivia cercado pelo melhor dela. E naquela tarde ensolarada, com a brisa suave balançando as folhas das árvores, com o cheiro de café vindo da cozinha, com a risada da neta enchendo o quintal, João olhou para Thor e sussurrou: "Obrigado, amigo. Obrigado por nunca ter desistido da gente." Thor abanou o rabo, encostou o focinho na mão de João, e naquele momento simples estava tudo o que importava: amor, lealdade, família verdadeira. E a prova de que mesmo nas histórias mais tristes, ainda é possível encontrar um final feliz. Comentem com um coração se vocês fariam o mesmo que o João e a Carmen fizeram. Eu teria distribuído tudo para quem realmente mereceu.